Bom dia, uma abençoada semana, mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos concede. E vamos começar a nossa semana, vamos começar refletindo o que Deus tem pra gente. Bom dia, Bruno, bom dia, Má. Bom dia, irmão Amadeu, irmã Ivenete, bom dia para vocês, uma abençoada semana. E vamos pensar, refletir um pouquinho no que Deus tem pra gente nesse primeiro dia da semana, né, ativo. Ontem nós tivemos um período de descanso e hoje nós começamos. Bom dia, Má. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês de uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, 2 Reis 5:1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, a palavra do Senhor, ela relata de um homem, e é tão interessante as colocações deste homem. Era um homem respeitoso, um homem de uma grande posição, e ele foi acometido por uma doença, com a lepra. Oi, Aninha, bom dia, a paz. Ele foi acometido por uma doença, pela lepra. E então, assim, nós vemos que esse homem, envolvido com a sociedade, envolvido com tudo, de repente ele é acometido por uma doença. Então ele passa a ter várias questões. Primeiro, uma questão social, porque o leproso ele tinha que ficar afastado de todos. Então a gente já vê uma questão aí. Segunda questão, as suas emoções, porque ele era um homem de evidência, e naquele momento ele estava acometido por uma doença que o deixava preocupante. Então as suas emoções também foram afetadas. E também nós vemos uma questão física, porque a doença a pessoa ficava com marcas. Então várias questões foi afetando aquele homem de posição. E a palavra do Senhor, ela relata que este homem, havia uma menina do povo de Israel, e ela foi pega para trabalhar como escrava para Naamã, juntamente com a sua esposa. E aquela menina, ela fala, se o meu Senhor fosse até o profeta, eu creio que ele seria curado. Então nós vamos entender um pouquinho, o que Deus ele tem para falar com a gente nesse dia. Olha que interessante, um homem de poder, de destaque, ele tem uma menina com ele, que essa menina, ela passa a ser a sua escrava, sua serva. A Bíblia relata bem isso. Mas essa menina, ela tinha todos os motivos para ela se calar e falar assim, lá, viu? Olha, estou trabalhando com uma servidão aqui, olha o que aconteceu, tantas coisas, mas não. Aquela menina, vendo o desespero daquele homem e o desespero daquela família, ela não olha para dentro dela, para aquilo que poderia, para suas emoções, ela simplesmente, ela deixa, ela fala sobre o profeta, que ele poderia muito procurar o profeta. Então a gente já vê o coração dessa menina, uma humildade, que é o primeiro passo que a gente vai pensar um pouquinho
nessa reflexão da semana, né? Como está o nosso coração? Porque às vezes nós nos encontramos tão dentro das nossas razões, tão dentro daquilo que nós achamos que é isso, eu não merecia isso, eu não merecia passar, eu não merecia. E quantas coisas, né, nós pensamos que nós acabamos nos fechando. E às vezes a gente vê até soluções, nós vemos quantas coisas poderiam ser mudadas, mas nós nos envolvemos nas nossas próprias razões. E aquela menina, se a gente for olhar, né, de uma forma assim, bem naturalzona mesmo, a gente falaria assim, jamais, né? Mas não, ela se posiciona, ela pensa no que poderia ser melhor para aquela família. E aí o que acontece? Naamã, ele vai e ele procura, fala com o rei, e o rei encaminha, né, uma carta até o profeta. E aí eu fui fazendo algumas anotações aqui, que quando Naamã ele se posiciona em frente à casa de Eliseu, que era o profeta, Eliseu, ele manda um mensageiro atender Naamã, e a fala de Eliseu é uma só: peça para que ele mergulhe no Rio Jordão por 7 vezes. E quando vem o mensageiro do profeta e fala para Naamã o que ele precisava fazer, gente, na hora, Naamã, ele ficou muito revoltado. Por quê? Porque ele era um homem de destaque. E ele tinha certeza que quando ele chegasse diante do profeta, o profeta ia sair, ia conversar com ele já ia fazer a oração, ele ia fazer alguma coisa e ele já seria curado, voltaria para sua terra, tudo em ordem. E não foi isso. Pelo contrário, o profeta manda um mensageiro, quer dizer, ele não tem acesso ao profeta, e fala para ele uma atitude. E que era o Rio Jordão? Né? Os rios da Síria eram rios assim ótimos para mergulho, mas o Rio Jordão não. Perto dos rios da Síria, a Bíblia relata que perto dos rios da Síria, o Rio Jordão era um rio assim, barrento, era um rio que nem se comparava, né? E naquele momento, Naamã ele se assusta, né? Se assusta porque ele não foi recebido pelo profeta, ele assusta porque, onde já se viu, tem tantos rios, eram tantos rios bons, apresentáveis, né? E o profeta pede para ele no Rio Jordão. E ele se posiciona dizendo que não ia fazer nada, nervoso, sabe quando a gente se depara com situações que a gente fala, eu também não vou fazer, eu também não, e a gente, né, dá a sentença. E naquele momento, Naamã, ele meio que quis dar a sentença de não ir, mas os seus homens ali diz para ele, né, puxa, chegamos até aqui, faça o que o profeta disse, nós já estamos aqui. E Naamã, convencido por todas as falas, pela insistência, Naamã vai, mergulha 7 vezes e Naamã, ele é curado. E aí, o que nós entendemos, né, desta reflexão? Eu fui colocando aqui em alguns pontos que diz, muitas vezes, né, nós precisamos passar por alguns processos externos da nossa vida para sermos curados internamente. Naquele momento, Naamã, ele precisou disso. Ele precisou vencer, né, essa questão até mesmo do orgulho, e ele precisou passar por um processo externo, de chegar até a casa do profeta, de não ser recebido, de ir até o Jordão.
Aí você pode me dizer assim, nossa, tinha alguma coisa naquela água? Não, tinha a atitude de Naamã. Tinha uma humildade naquele momento, né? De ouvir a voz de um profeta e fazer conforme ele havia dito. Vá e mergulhe. Então, quantas vezes nós passamos por alguns processos na nossa casa, na nossa vida, né, na nossa família, trabalhos, para quê? Para que lá dentro da gente seja moldado, para que lá dentro haja um trabalhar. Então, eu não sei como estão os seus processos externos, né? Nem tudo acontece num piscar de olhos. Às vezes você está passando por um processo aí, que você almeja tanto algo, que você tem buscado tanto algo, e você tem dito, meu Deus, quando isso vai acontecer? Olha, se você está passando por uma situação delicada, eu vou dizer para você, passe. Deus, Ele tem um cuidado com a gente. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos amados do Senhor. Mas entenda isso. Né? Se é necessário passar, passe. Mas entenda que você não está passando sozinho. Que você não está passando sozinha. Há um Deus conosco. Né? Há um Deus que trabalha ao nosso favor. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó, o temor do Senhor, né, a obediência, ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Olha que coisa mais linda, a humildade, ela antecede a honra. O que precisou acontecer com Naamã? Naamã, ele precisou passar por esse processo de humildade. Ele precisou quebrar o seu eu, para que acontecesse a promessa do Senhor, para que a promessa fosse cumprida. Às vezes nós não queremos pagar um preço, né? Nós queremos as bênçãos, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, nós queremos, mas eu pedi tanto para Deus e Ele pode fazer. Eu acredito que nós vemos na passagem, em quantas passagens de pessoas assim, de Deus apenas dar uma palavra e as pessoas serem curadas, de homens de Deus, mulheres de Deus, se posicionar apenas e o milagre acontecer. Então poderia acontecer, puxa, só de Naamã estar na porta da casa do profeta, ele poderia muito bem, o profeta poderia muito bem dizer assim para o mensageiro, ó, fale para Naamã que ele está curado. Porque ele veio até aqui, ele teve atitude, pronto, isso ser encerrado. Mas não, ele precisou passar por um processo, ele precisou passar por um processo externo. Para quê? Para que ele pudesse ver a cura, para que algo na sua vida interior acontecesse. Então ele pagou um preço do orgulho, preço da indignação, porque Naamã ficou indignado quando a ordem era o mergulhar 7 vezes naquele rio. Mas ele pagou o preço e ele foi abençoado a ponto depois, né, ele dizer para Naamã, ele querer dar recompensas e para Eliseu, e Eliseu não receber nada. E ele falar, não, a partir de hoje, eu não vou me prostrar diante de nenhum outro Deus, a não ser o Deus, né, de Israel, a não ser o nosso Deus, o Deus a qual o profeta Eliseu serve. Então, é isso. De repente você diz, nossa, não está sendo fácil pagar esse preço, não está sendo fácil passar por isso. E eu vou dizer para você, o processo externo faz parte da cura interior. O processo externo faz parte da bênção que Deus obedeça, né? Que haja uma humildade aí no teu coração. Às vezes de repente você fala assim, eu tenho razão. Ninguém está dizendo que sim ou que não. Mas de repente você está precisando ser como aquela menina.
Aquela menina, ela poderia ter todas as razões de se silenciar. Primeiro, que ela era uma escrava, né? A Bíblia fala de servo, mas ela foi capturada, ela era uma escrava. Então ela poderia muito bem se silenciar porque ela não tinha vez nem voz naquela casa. Mas ela não, ela se posiciona. Então a gente vê ali uma humildade. A gente vê que é sair do nosso próprio umbigo e entender, né, o que está ao nosso redor. Entender que quando a gente aprende a lidar com aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está no mundo externo, a gente está trabalhando aqui dentro. E às vezes o lidar com esse mundo externo é o silêncio, ou é o falar na hora que precisa falar, às vezes é o teu respirar, às vezes é você entender assim, ó, tá tudo bem, eu tenho que passar por isso, então vem, Senhor, comigo, vem, Espírito Santo de Deus. Naamã precisava passar por aquilo, Naamã precisava se posicionar daquela maneira, ele precisava passar pelo Jordão, ele precisava chegar até a casa do profeta e não ser atendido, e sim um mensageiro apenas vir falar com ele. Mas tudo isso que ele precisava passar era para que algo interior, né, para que o seu mundo interior fosse lapidado, né, para que o seu mundo interior fosse trabalhado. Deus, ele nos conhece, ele nos criou, ele nos formou, ele sabe quem nós somos, ele sabe o que é melhor para nós e o que a gente precisa ser trabalhado. Então que nesse dia, né, a gente venha se colocar diante do Senhor e falar, né, e falar com Deus. Eu falo que é como você falar com um amigo. Às vezes a gente fala, eu queria tanto saber orar, eu queria tanto... Não, olha, o orar é você falar com Deus, ouvir a voz de Deus, e Deus tem meios para trabalhar com você. Mas às vezes o meio que Deus está te direcionando a fazer, de repente você tem dito assim, isso é muito difícil. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou renunciar. Como foi a primeira fala de Naamã. Não é possível. Não, Rio Jordão não. Tem tantas outras coisas para eu fazer, isso jamais. E às vezes nós falamos isso. Isso eu não faço. Não, pedir perdão não. Não. Também não. Isso também não. E aí Deus, ele vem, eu amei essa referência que ela diz, né? O temor do Senhor, quando não é ter medo de Deus, mas quando nós ouvimos a Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Quando vem algo aí, você fala assim, mas o que é ouvir a voz do Espírito Santo? É quando você sente algo aí dentro do teu coração para você fazer, você fala assim, não sei, mas isso é tão difícil, será que eu vou ter que fazer isso mesmo? É isso, é Deus falando com você, é o Espírito Santo dizendo para você assim, faça, vai, né? O temor vai te dar sabedoria e a humildade de você ir, fazer, respirar e tomar atitude, vai te conduzir ao quê? A honra. Naamã, ele foi honrado, né? Naamã, ele permaneceu na posição que ele estava. Deus o honrou, mas ele precisou passar por alguns processos externos. Ele precisou pagar um preço. Preço que às vezes dói o nosso ego, preço que às vezes fere um pouquinho o nosso eu, mas que vale tanto a pena. Sabe por quê? Porque é Cristo nos lapidando, é Deus trabalhando nas nossas emoções, é o Espírito Santo de Deus tratando com o nosso coração. Então essa é a palavra que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Permita ser purificado pelo Senhor. Permita que o Senhor, ele transforme o teu coração e que possamos, assim como Naamã, ele reconheceu o Senhor em sua vida, que possamos reconhecer que antes mesmo que nós levantássemos, antes mesmo que nós nos organizássemos para estar aqui, ele já preparou o nosso dia, o nosso amanhã,
tudo e todas as coisas, mas nós precisamos aprender a confiar. E Ele está te pedindo algo. Tem pessoas que às vezes eu converso e falo assim, ai, faz tempo que Deus tem falado comigo algo para eu fazer, mas eu tenho procrastinado, eu tenho levado isso para frente, eu não tenho feito. E de repente você que está aqui ouvindo nesse dia, você é uma dessas pessoas, né? Que você tem sentido de fazer algo já faz um tempinho, de uma postura, de uma posição que você precisa tomar, de um comportamento que você precisa ter, mas você tem dito assim, deixa. Naamã tinha todas as opções também, de não fazer naquele momento, de deixar. Agora eu não vou fazer não. Não, Jordão também não. Mas ele preferiu obedecer. A Bíblia fala assim, o obedecer é o melhor do que sacrificar. E que a gente venha entender isso, que Deus ele tem pra gente. Ele não vai pedir nada pra você que você não tenha condições de fazer. Ele não vai falar nada comigo que eu não tenha condições, que eu não precise passar. Porque há momentos que Jesus ele disse isso para o Pai. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando a vontade do Senhor ela é cumprida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, a vontade do Senhor é sempre, quando ela prevalece, nós somos guardados. Nós somos guardados e os anjos do Senhor passam a ser ordenados ao nosso favor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Acho que eu falei demais e dá vontade de falar muito, mas Deus ele conhece e não é pelo muito falar, mas são pelas atitudes. Então tenha atitude. Se você quer viver milagres e provisões internas, porque a gente precisa viver de dentro para fora, às vezes é necessário algumas atitudes no nosso mundo externo para a gente viver a cura lá dentro. Então, Naamã precisava de uma cura de dentro para fora. E essa cura só aconteceu quando ele entendeu que ele tinha atitudes a ser tomada no seu mundo externo. Amém? Você tem atitudes a ser tomada no seu mundo externo, que muitas vezes vai doer um pouquinho a sua carne, mas que vai fazer toda a diferença no seu mundo interior. Faça isso. Amém? Quero orar por você. Pega seu copinho com água. Vi que o pessoal entrou depois. Deus abençoe a Cris, Aninha, bom dia, Nath, o Gui, Rogério. Deus abençoe vocês, um bom dia. E vamos orar? Amém? Paizinho querido, nós te agradecemos e nós te louvamos por este momento. Senhor Espírito Santo de Deus, obrigada, Deus, pela tua graça, obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, e pelo ensinamento de hoje. Quantas atitudes no mundo externo nós precisamos tomar para que o nosso interior, para que dentro de nós seja restaurado e fortalecido. E eu te peço agora em nome de Jesus, que ao ingerirmos desta água, Senhor, seja uma purificação, Deus, e que sejamos encorajados, assim como Naamã, ele teve coragem e venceu o seu eu, a sua vontade própria, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade fosse cumprida. Que o mesmo aconteça conosco, Senhor, que tenhamos essa ousadia, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Guarda cada vida, cada família, o nosso dia e todos os desafios que nós venhamos, Senhor, passar por aquilo que é necessário passar. Senhor, que não haja fuga, mas que nós venhamos se posicionar no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não foge da situação, não. Quantas situações nós temos fugido, né? E não temos resolvido. Naamã tinha a opção de procurar outros meios, mas ele se posicionou e ele procurou o que era necessário. Ele resolveu o seu mundo externo e pagou o preço necessário, e que nós venhamos ter atitude também. Deus te abençoe,
Que você tenha uma semana abençoada, dias abençoados. E até a nossa próxima semana. Se você puder compartilhar essa palavra com outras pessoas. Nós temos um canal agora no YouTube também, com algumas ministrações. E que possamos estar juntos, levando a palavra do Senhor para o nosso crescimento e para o crescimento de outras pessoas, no nome de Jesus. Amém? Tô sentindo falta de um amém aí, hein, gente? Amém quer dizer eu concordo, eu recebo, né? Às vezes a gente leva uns puxõezinhos de orelha, né? E a gente fala, ai meu Deus do céu, eu vou ter que agir mesmo, então tem que agir. Namã agiu. Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a nossa próxima semana, no nome de Jesus.